Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas webconferências. Nessa webconferência a gente vai então resolver os exercícios da aula 4, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar, que são muitos exercícios, ok? Puxar aqui a telinha para o lado. Vamos lá. Estamos aqui com os nossos exercícios. Vamos olhar o primeiro exercício, do que ele trata. Então, crie um programa que seja uma calculadora a partir dos conceitos que vocês aprenderam nessa aula, que nós falamos de classes e objetos. A sua solução deve ter uma classe chamada calculadora e que terá 3 atributos, 2 operandos e 1 operador. E 4 métodos que fazem operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, que retornarão os resultados. Crie as leituras do usuário e faça a apresentação devida. Pessoal, vamos lá. Eu já tenho um esqueletinho aqui de programa, tá? Vejam só, ele está pedindo para a gente criar uma classe chamada calculadora. Como é que a gente cria uma classe em Java? A gente escreve class, o nome da classe, abriu chaves, fechou a chave ali embaixo, ok? Ele falou que a gente precisa definir alguns atributos aqui nessa classe. Então vamos lá, vou colocar aqui atributos da classe. Ele falou que eu tenho que formar 3 atributos. Vamos colocar aqui, um atributo é operando 1, ok? O outro atributo é o operando 2. Vamos lá, pessoal, vamos já começar a adotar a seguinte prática. Todo atributo da classe a gente vai declarar como private, ok? Vamos sempre adotar essa prática aqui. Atributos private, métodos públicos, ok? Pessoal, a descrição do problema me fala o seguinte. Olha só, ele fala que essa classe vai ter 3 atributos, um operador. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui, tá? Eu não vou criar um atributo para esse operador, porque não faz sentido. Não faz sentido, porque, olha só, por exemplo, se eu quero a soma de 2 operandos, gente, e aí? Ele está pedindo para eu criar um método que vai somar os operandos. Para que eu preciso saber qual é o operador? Se eu vou chamar o método de soma. Entenderam? Falar nisso, vamos lá. Vamos começar a criar os métodos então, né? Então, eu vou criar aqui um método na minha classe. Esse método vai ser público, ok? Esse método vai retornar um valor do tipo double, que vai ser a soma dos operandos. Que valor que ele vai retornar esse método? Horas. A soma dos operandos. A soma do operando 1 com o operando 2. Pessoal, reparem que agora nessa aula eu não estou mais colocando os meus métodos como static. Aqui já estou entrando na orientação a objetos, ok? Estou definindo uma classe com seus atributos e métodos, ok? Então, os métodos não são mais estáticos, são só públicos, ok? Então, essa é a soma. Eu vou pegar um operando, somar com outro. Como é que seria a subtração? Parecido, pessoal. Eu defino um método público chamado subtração, que vai retornar a subtração dos operandos. E para multiplicação, eu faço a mesma coisa. E para divisão também. Então, vou colocar os métodos aqui para vocês, ok? Então, repare que minha classe está crescendo. E ela tem agora, ó, tem vários métodos aqui. Eu tenho 2 atributos, que são os operandos, e vários métodos para soma, subtração, divisão e multiplicação, ok? Pessoal, é interessante eu ter aqui também, como meus atributos são privados, eu ter métodos que eu posso usar para recuperar o valor do atributo, métodos get, e setar o valor dos atributos, métodos sets, ok? E aí, vamos lá. Como é que a gente faz? Eu poderia escrever esses métodos aqui, mas tem uma forma mais fácil no Eclipse. Posso clicar com o botão direito, acompanhe comigo. Source, Generate, Get and Setters, ok? Aí eu posso marcar aqui o que eu quero. Eu quero os métodos get e
7. Ok? Vou marcar eles aqui e vou pedir, ó. Então ele gerou. O que são os métodos get e set? Olha só, para o operando 1, eu tenho o método get operando 1, que retorna o valor do operando 1. Mesma coisa para o operando 2, só que o método get dele chama get operando 2. O set se chama set operando 1. Eu recebo aqui um valor e guardo esse valor no atributo. Ok? Então esses são os métodos get e set. Minha classe ficou grande, mas tudo bem. Aqui eu já tenho a minha classe. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou testar minha classe, né? Deixei aqui meu comando aqui, leitura de dados do teclado do scanner, tá bom? E aí eu vou escrever um comando aqui. Vou solicitar valores para o meu usuário, ok? Entre com os operandos. Então eu vou pedir o operando 1 e o operando 2. Feito isso, pessoal, vamos então testar a minha calculadora, chamando aqueles métodos, ok? Se bem que antes disso, vamos lá, antes de testar a calculadora, eu vou precisar então configurar a minha calculadora, tá bom? Vejam só, eu tenho uma classe calculadora. Eu preciso instanciar essa classe. Como é que eu faço isso? É assim, ó. Eu declaro uma variável do tipo calculadora, estão vendo? E aí eu faço o seguinte, ó. Calc recebe new calculadora. Então aqui eu criei um objeto do tipo calculadora e associei ele a essa minha variável. Ok, agora com essa minha variável eu posso chamar esses métodos aqui. Eu posso, por exemplo, chamar aqui o método calc. Olha só, o Eclipse já até completa para mim, ó. Set operando 1. Eu posso chamar o método set no operando 1, tá? Para passar para a classe o valor do operando 1. Da mesma forma, eu posso chamar o método set operando 2. E aqui eu vou guardar o valor do operando 2. Então a minha calculadora está configurada com o valor dos dois operandos, ok? Para fazer a soma, basta escrever aqui, ó, system.out.printf. Aí eu vou falar o seguinte, ó, a soma dada pela calculadora vai ser porcentagem.2f, ok? Para mostrar um valor aqui real. E aí vou mostrar o quê? Vou chamar o método soma na minha calculadora. Quando eu chamar o método soma, vocês já viram lá em cima que o método soma faz o quê? Ó, aperto Ctrl, clico. Torna a soma dos operandos. São os atributos que estão na classe, ok? Então, quando eu chamar isso, ele vai mostrar o valor da soma. Eu posso fazer a mesma coisa com a subtração, com a divisão e com a multiplicação. Então, vou fazer aqui, ok? A mesma coisa, vou chamar os métodos para multiplicação, divisão e subtração, ok? Se eu executar isso aqui, run as Java Application, vejam lá. Resultado, entre com os operandos. Então, vamos entrar, por exemplo, 8,5 e 6. Então, qual é a soma? Repare, ele chamou o método soma 14,5. Subtração, esse menos esse, 2,5. A divisão desse por esse, 1,42. A multiplicação deu 51. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exercício, onde a gente está criando uma classe calculadora com métodos, soma, subtração, divisão, e a gente tem método set para setar os operandos, ok? Vocês poderiam escrever outros exemplos para usar aqui essas operações. Poderiam colocar um loop aqui que pede os operandos e operação, ok? Agora, o que eu queria mostrar para vocês é que, vejam só, ele pede dois operandos e um operador. Gente, eu não entendi por que esse operador, por que esse atributo. Então, você só precisa dos operandos para chamar um método, entendeu? O método soma já define que o operador é a soma, entendeu? Então, esse enunciado não está dos melhores, tá?
Então, isso aqui. Pessoal, dúvidas desse exemplo? Vamos seguir para o exemplo seguinte, então. Vamos lá? Então, vou diminuir aqui o Eclipse. Vamos olhar para o outro exemplo. Então, vamos lá. Atividade 2. Manipular strings é a atividade corriqueira de um programador. Crie um programa que vai fazer a leitura de uma string e vai apresentar os seguintes resultados. A string em caixa alta, em caixa baixa, quantidade de caracteres que a string tem, se a frase digitada é igual ou não, estou estudando Java, e a quantidade de palavras que a frase possui. Pessoal, tudo isso aqui, tá? São métodos da nossa classe string. Vejam só, eu vou colocar aqui no comentário, tá? Nós temos em Java uma classe string e, como toda classe, ela tem vários métodos, tá? O Java já te dá pronto vários métodos para fazer todas essas operações aí, ok? E o que a gente vai fazer é exatamente isso. Vou apagar isso aqui do código, vou deixar só a configuração do nosso scanner, que a gente vai precisar dele, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que o nosso programa pede é solicite uma string ao usuário. Vamos lá. A gente faz assim, ok? A gente chama nextLine no nosso objeto scanner e a gente tem essa string que eu estou guardando essa variável chamada texto, ok? Agora vamos pegar cada um desses passos aqui, A, B, C, D e E, e eu vou colocar aqui no meu programa e vou colocar como um comentário para a gente escrever aqui o comando que vai resolver cada um desses itens, ok? Veja só, pessoal, como é que a gente escreve a string em caixa alta, pessoal? A gente vai escrever assim, tá? Eu vou usar aqui um comando systemout.printf, string caixa alta. Olha só, a minha string está nessa minha variável texto. Vejam lá, eu tenho um método da minha classe string que se chama toUpperCase. Pronto, é só chamar esse método que ele vai retornar o meu texto em caixa alta, ok? Só isso, tá, pessoal? A nossa classe string tem vários métodos. Um desses métodos é o toUpperCase. A string em caixa baixa, vamos ver? Tem o printf, string em caixa baixa, e vou chamar o método toLowerCase, ok? Que vai fazer isso aqui. Vamos ver o comentário, ó. Eu passo o mouse aqui, ó, ele mostra aqui, ó. toLowerCase converte todos os caracteres dessa string to lowercase, ou seja, caixa baixa. Ok? Vamos lá. Item C. Número de caracteres da string. Também mesma coisa. Tem um printf e coloco aqui, ó, texto ponto. Qual é o método que retorna a quantidade de caracteres da string? É o método length. Ok? Eu só estou chamando aqui os métodos da classe string, tá? Se a frase digitada é igual ou não estou estudando Java. Ah, aqui já vem uma coisa interessante. Então vamos ver. Eu vou ter que comparar esse meu texto com outra coisa. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma variável, texto a comparar. Estou estudando Java, ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. O valor da minha string é igual a texto a comparar. Texto a comparar vai ficar no lugar desse porcentagem S, ok? E agora vem nesse porcentagem B, que é a comparação. Como é que eu comparo? Será que eu comparo assim? Texto é igual a texto a comparar? Não, eu não posso comparar strings em Java dessa maneira. Como vocês viram na aula que eu gravei lá, se eu estivesse comparando desse jeito, veja só, uma variável do tipo classe, olha só, texto é uma variável do tipo string, string é uma classe. Então, essa minha variável, ela guarda o endereço de um objeto do tipo string. Então, essa minha comparação aqui, pessoal, está perguntando se o endereço desse objeto string que está aqui
É o mesmo endereço que está aqui? Ou seja, esses objetos são o mesmo? Provavelmente vai ser falso, tá, pessoal? Você compara strings, textos em Java, usando equals, ok? Nunca usando dois pontos, tá? Ó, dois pontos, nunca. Você não usa dois pontos para comparar dois textos em Java, ok? Importantíssimos. A quantidade de palavras que a frase possui. Ah, essa aqui é interessante, pessoal. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só que legal, pessoal. O nosso objeto do tipo string, ele tem um método chamado split, que quebra essa nossa string em várias strings, de acordo com um caractere de quebra. Então, se eu tenho lá várias palavras, o que separa uma palavra de outra? Um espaço em branco, não é? Então, se eu chamar split, eu vou ter o quê? Um vetor de palavras, ok? Se eu pegar o meu texto e quebrar ele por um espaço em branco, eu vou ter as palavras, um vetor de palavras. Ora, e tendo vetor de palavras, o que eu faço então? Ora, quantas palavras tem na frase? É só eu mostrar aqui qual é o tamanho desse meu vetor. Quantos itens eu tenho nesse meu vetor, ok? Vamos rodar isso aqui. Então, deixa eu fechar isso aqui. Run as Java Application. Veja aqui, entre com uma string. Vamos falar assim, uma frase de teste. String caixa alta, uma frase de teste. Em caixa baixa, olha só, tudo em minúsculo. Quantos caracteres tem? Provavelmente tem 19. Ó, a string é igual a eu estou estudando Java? False. Tá vendo? False. Não tá legal essa formatação aqui, né? Seria legal essa interrogação aqui. Vou mudar. Número de palavras da frase: 1, 2, 3, 4 palavras. Perceberam? Então, com isso aí, a gente conseguiu responder essa nossa questão. Então, ficaria melhor assim, né? String é igual a isso aqui, né? Vamos fazer um teste? Olha só. Vamos rodar de novo aqui. Run as Java Application. E vamos escrever aqui, né? Eu estou estudando Java. Porque vou escrever assim, ó, eu estou estudando Java. Para ele comparar. Vamos ver se essa comparação vai dar true. Vejam, a string é igual eu estou estudando Java, true. Perceberam? Comparação de textos, você usa equals. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Estamos só praticando métodos da classe string, tá? Então vamos lá. Próximo exercício. Vou deixar só esse scanner aqui, ok? Vou tirar essa descrição e vamos colocar aqui a descrição do próximo exercício. Exercício 3. Esse é bem legal, gente. Olha só. Outra classe que é importantíssima em Java, pessoal, a ArrayList. Por quê? A gente estudou vetores, mas a gente sabe que vetor é uma lista de tamanho fixo, ok? Um ArrayList é tipo um vetor que ele pode crescer dinamicamente, tá? É uma classe importantíssima em Java, tá? O pessoal usa muito ArrayList. Então, atenção nesse exercício. Então, vamos lá. Você acabou de conhecer o ArrayList. Estou assumindo que vocês leram a aula 4 e vocês assistiram a minha videoaula. Então, vocês conheceram o ArrayList, ok? O ArrayList é uma coleção de objetos que é muito mais prática de usar do que os arrays tradicionais. Armazene os dados de uma turma em uma coleção de alunos, ou seja, um ArrayList de alunos. Um aluno tem atributos, nome, 2 notas e uma média. Média não é atributo, pessoal. Aqui está dizendo, a média é calculada a partir dos valores das notas. Então, a média é um método. Então, depois de receber os dados de vários alunos, enquanto o usuário desejar,
apresente a média da turma e a quantidade de alunos informados. Vamos colocar essa descrição aqui, tá? Então, para a gente saber o que precisa fazer. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar isso aqui? Primeira coisa, ele está dizendo que a gente vai ter o que? Uma coleção de alunos. Pessoal, vamos criar então uma classe aluno, ok? E ele está dizendo que a gente sabe que uma classe tem atributos e tem métodos, ok? Quais são os atributos que são armazenados na classe aluno? Quais são os dados de um aluno que a gente guarda? Aqui está dizendo que um aluno tem nome, 2 notas, ok? Então, vamos declarar aqui. Um aluno, então, ele tem um nome, então vamos declarar um atributo, nome do tipo string, é um atributo privado, ok? E um aluno também tem 2 notas. Vamos colocar 2 variáveis do tipo double, nota 1 e nota 2. E a média? Pessoal, a média é um método. Por quê? A média é calculada a partir dos valores das notas. Ora, vamos então escrever um método para isso. Olha lá. Os métodos vão ser public, ok? Públicos. O método vai retornar um valor do tipo double, que vai ser a média. Esse meu método vai se chamar média, ok? E esse meu método, para calcular a média, ele vai fazer o seguinte, ele vai somar a nota 1 com a nota 2, ok? E ele vai dividir isso aqui por 2. Esse é o cálculo da média, ok? Então é isso que ele está fazendo. Pessoal, e para informar os dados desse aluno? Eu poderia, tem 2 maneiras, tá? Eu poderia criar os métodos get e set, aqui, tá? Vou criar aqui, é uma prática comum, tá? Sempre façam isso, tá? Source, generate get and setters. Por que eu coloco sempre os get e set? Porque é fácil, pessoal. Olha só, a gente coloca aqui, ó, select all. Então ele já marcou todos os atributos para gerar os métodos get e set, ok? Ó, já colocou aqui para mim, tá bom? Ou tem uma outra abordagem que eu posso fazer também. Eu posso informar os dados usando um construtor. E eu vou mostrar para vocês nessa abordagem, tá bom? Lá naquele exemplo anterior, eu setava os operandos usando set operando 1. Aqui, o meu aluno, como eu vou setar os dados dele só uma vez, então eu vou fazer isso pelo construtor, tá? Pessoal, o que é o construtor? O construtor é um método especial que tem o mesmo nome da classe. Estão vendo? A classe se chama aluno, o método se chama aluno, mas ele não tem retorno. Na verdade, tem um retorno, mas esse retorno é implícito. Por quê? Como vocês viram na minha aula, quando a gente dá lá um new aluno, pessoal, o que a gente está chamando aqui é esse construtor aqui, aluno, ok? Então, o new aluno, o que ele faz? Ele chama o construtor e esse construtor cria um objeto do tipo aluno em memória e está retornando esse objeto. Então, eu posso dizer que o construtor, embora eu não esteja vendo aqui um retorno, ele me retorna um objeto em memória, ok? Tenham isso em mente, tá, pessoal? Vamos lá. E aí, quando eu for construir um objeto tipo aluno, eu vou passar para o meu construtor o nome, a nota 1 e a nota 2. Professor, mas e agora? Que confusão! Eu tenho aqui um construtor recebendo um parâmetro chamado nome, mas eu tenho um atributo nome, como é que eu diferencio um do outro? Assim, eu coloco this.nome. This.nome é o atributo. Recebe nome, que é o parâmetro, ok? Então, this antes é o atributo. O nome solto aqui é o parâmetro, ok? Poderia ter colocado aqui nome 1, tá bom? Mas é uma boa prática, pessoal, em Java trabalha dessa maneira aqui, ok? Então a gente usa essa forma aqui, tá?
Geralmente o atributo tem o mesmo nome aqui e a gente usa o this para diferenciar. Tá bom? O Henrique perguntou, existe um método para destruir esse objeto em memória? Boa pergunta, Henrique. Estamos trabalhando aqui com Java e não com C++. Em C++ nós temos os métodos destrutores. Aqui nós não temos, tá, Henrique? A gente tem um método chamado, ó, deixa eu ver aqui, finalize. Tá vendo? Ele vem lá da classe Object. E esse finalize seria o nosso destrutor. Só que não tem como a gente chamar ele diretamente, tá? Você pode até chamar ele, mas ele não destrói o objeto. Quem destrói o objeto é a máquina virtual Java, quando percebe que esse objeto não está sendo referenciado por nenhuma variável. Tá bom? Então, a máquina virtual Java, ela gerencia os objetos para a gente. Nós não temos problemas de ponteiros que C tem, tá? Mas, por outro lado, tá? Esse gerenciamento de memória não é tão eficiente como em C, que você faz isso aí na mão, tá bom? Isso é o Garbage Collector, perfeito, exatamente. Gente, isso é o construtor, tá bom? Então, essa é a nossa classe aluno. Ela tem nome, notas, ok? Tem o método média. Quando eu for criar um aluno, eu vou passar o nome e as notas dele, ok? Eu tenho métodos get, set para recuperar ou setar os meus atributos. Na verdade, pessoal, como eu estou passando esses atributos aqui para o meu aluno, tá? Eu não precisaria dos métodos set, tá? Eu poderia até vir aqui, ó, comentar. Eu não vou usar os métodos set, eu não vou chamar o set, eu não vou setar o nome, a nota 1, a nota 2 depois. Não, eu só vou quando eu criar o aluno, eu já estou definindo o nome, as notas, e eu não vou mudar isso aqui, tá bom? Então, eu vou deixar comentado aqui, tá? Vou deixar disponível só os métodos get aqui, tá bom? Agora vamos para o nosso programa. O que ele vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o nosso plano de trabalho. Nós vamos criar uma nova lista de alunos, ok? Aí nós vamos ler dados de alunos, ok? E depois nós vamos mostrar os dados da turma, tá? Como é que a gente vai criar uma lista de alunos, pessoal? A gente pode criar assim, ó. ArrayList, e aqui eu estou criando um objeto tipo ArrayList, tá bom? Aluno. Pessoal, o que é isso aqui? É uma coisa que apareceu a partir do Java 5, tá? Antigamente você escrevia assim, ó. Lista de alunos é igual a new ArrayList. Antes do Java 5 você escrevia assim. Só que você poderia colocar essa sua lista, nesse seu ArrayList, qualquer tipo de objeto. Pessoal, você poderia misturar aqui objeto tipo aluno, você pode jogar objeto tipo aluno aqui, objeto tipo string, fazer uma bagunça. Aí, lá no Java 5, eles inventaram uma coisa que é isso aqui, tá? Que você pode dizer qual que é o tipo de objeto que seu ArrayList está armazenando, tá? Isso aqui se chama generics, tá? No Java. Então, você define aqui, ó, entre esse diamante que o pessoal chama, tá? Menor e maior, o tipo de objetos que a sua lista, o seu ArrayList vai ter. Então, com isso aqui, eu não consigo mais pegar aí lista de alunos.add, eu não consigo digitar, colocar aqui um texto, ok? Se eu tento fazer isso, ó, olha só, ele já está dizendo aqui, ó, o método add aluno não é aplicável para string, ou seja, só posso passar aluno, tá bom? Antigamente, quando eu tinha lá, antes do Java 5, que eu escrevia ArrayList assim, e que, por favor, não escrevam, tá joia? Desse jeito, olha só, eu podia adicionar na lista de alunos um texto. Ou poderia adicionar um aluno, poderia misturar objetos aqui, tá bom? Mas não façam isso, tá? A forma correta é essa aqui. Indo um pouco mais além, pessoal, se vocês abrirem a classe ArrayList, vocês vão ver, clica aqui, ó, que ela estende a classe AbstractList, ou seja, é uma filha de AbstractList, e que implementa a interface list. Estão vendo?
Eu estou mostrando isso aqui para vocês para dizer que a forma usual que o pessoal trabalha é assim. Você trata isso aqui como uma list, tá bom? Assim, ó. Geralmente a gente não coloca aqui array list, coloca assim list, tá bom? Isso é para você ver isso aqui como se fosse uma list, que é a interface, tá bom? Só detalhe, tá, pessoal? Você pode colocar array list aqui, tá? Bom, vamos lá. Então aqui nós criamos uma lista de alunos, ok? Como é que eu vou ler esses dados de alunos, pessoal? Eu vou ter um loop, tá? E eu vou fazer esse loop da seguinte maneira, ó. Vou criar uma variável boolean, continua lendo aluno, tá? E eu vou ter aqui um loop do, ok? E esse loop vai ser enquanto continua lendo aluno for igual a true. Okay? Simplificar isso aqui, eu posso simplificar para isso aqui, ok? Não preciso fazer comparação com true. Ou seja, se continuar lendo o aluno estiver guardando true, essa condição é verdadeira, tá? Isso é a mesma coisa que isso aqui, tá? Mas a gente costuma utilizar isso aqui, tá? Eu estou passando para vocês também, pessoal, boas práticas, tá? Que o pessoal utiliza aí, né? Vamos lá, então esse é o meu loop. O que eu vou fazer nesse meu loop? Nesse meu loop eu vou ler os dados de um aluno, ok? E, feito isso, eu vou adicionar um aluno na lista. Adicionado o aluno na lista, eu vou perguntar se eu quero continuar lendo alunos. Tá bom? Como é que eu leio os dados de um aluno? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso solicitar o nome do aluno, ok? Eu preciso solicitar as notas do aluno. Então vamos lá, esses são os comandos, tá? A gente já viu isso bastante nas aulas passadas, tá? Então estamos lendo o nome e as notas dos alunos. E agora? Vamos lá. Vamos criar um objeto do tipo aluno. Olha só, vou declarar uma variável do tipo aluno, ok? E vou dizer que essa minha variável vai receber new. Lembra o que a gente chama com new? O construtor. Eu posso chamar assim? Não posso, ele está vermelhinho, ele está dizendo que não existe um construtor com abre e fecha parênteses. Por quê? Porque o meu construtor aluno, ele espera esses três dados, ok? Se eu coloco um construtor na minha classe, eu não posso mais chamar desse jeito aqui. O meu construtor de aluno está esperando que eu passe para ele o quê? O nome, a nota 1 e a nota 2. Agora sim. Então, esse construtor, ele vai chamar, ó, isso aqui. Tá bom? Então tá. Então, com isso, eu tenho... Perdão, tinha um errinho aqui. Então, eu tenho meu objeto do tipo aluno. Eu posso juntar isso aqui em uma linha só para ficar assim. A minha variável aluno agora está guardando a referência a um objeto do tipo aluno, que tem o nome e as duas notas, ok? Vamos guardar na lista. Como é que eu faço? Como é que se chama a minha lista? Lista alunos. Então, chamo lá, lista alunos. Pessoal, um array list, um list tem um método add. Aí eu peço a add, ok? E aí eu passo um objeto do tipo aluno, ok? Ó, passo o meu aluno aqui. Pronto, adicionei na minha lista, ok? Agora, pergunta se continua no loop. Vamos lá? Vamos colocar aqui um printf. Ó. Continua lendo alunos? Ok. Vamos pegar aqui uma resposta. Essa resposta vai ser um texto. O pessoal vai digitar S ou N, ok? Com base nesse S ou N, eu vou colocar lá, setar a minha variável continua aluno, ok? Se a resposta for S, vai guardar true na minha variável continua lendo aluno. Senão vai guardar false, ok? Esse é o loop para ler alunos. Agora, como que eu mostro os dados da turma? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar quantos alunos tem na turma. Aí eu pego minha lista, chamo o método
size na minha lista, ok? E aí, eu posso usar um loop especial do Java, um loop chamado foreach, que eu construo ele assim, ó, pessoal. Olha só que legal. Eu tenho do lado esquerdo uma variável do tipo aluno e do lado direito a minha lista de alunos. Eu sei que a minha lista ela guarda o quê? Vários objetos do tipo aluno. Então esse for funciona assim, ó. Ele vai iterar essa lista e em cada repetição essa minha variável aluno vai receber um elemento da lista. Então, na primeira iteração do loop, a minha variável aluno vai receber o primeiro elemento da lista. Aí, na segunda iteração, segundo elemento. O legal é que esse loop aqui, ele também funciona com vetores, tá, pessoal? Então, vocês podem usar para vetores. Então, vamos mostrar agora os dados desses alunos, ok? Para um aluno que está aqui nesse loop, ele vai mostrar o nome do aluno com printf. Como é que eu mostro o nome do aluno? Escrevo aqui aluno.get nome. Estão vendo o porquê do método get? Olha só, com o método get agora eu vou obter o valor do atributo nome, ok? Então é isso, para isso que serve o meu método get, ok? Vamos lá para saber quais são as notas. Então vou usar aqui um printf também para mostrar as duas notas. E olha só, a primeira nota eu vou obter chamando aluno get nota 1. E a segunda nota, aluno.get nota 2, ok? Então assim eu tenho as notas. E para calcular a média, como é que eu faço? Assim, ó, eu pego, ó, coloco um printf e para mostrar a média, aluno. Aí eu chamo o método média, tá joia? E ele vai me retornar a média dos alunos. Pessoal, vocês estão vendo que é um outro paradigma? Vocês estão vendo que legal? A gente criou um tipo de dados. Olha só, a gente declarou uma variável do tipo aluno. Vocês estão vendo isso? E essa variável eu posso chamar métodos, ou seja, funções que só existem nessa variável, ok? Eu tenho dados armazenados ali, ó, naquele tipo de dados. Eu tenho métodos, isso é uma classe, tá joia? Repare que vocês estão... Uma classe nada mais é do que é um mecanismo para você guardar dados e funcionalidades, métodos ali dentro, tá? Então, os nossos programas com orientação a objeto, eles funcionam assim. A gente tem várias classes e essas classes guardam dados e métodos. E a gente começa a construir esses bloquinhos que tem dados relacionados, métodos relacionados, que são as classes. E aí a gente começa a um objeto chamar outro e por aí vai, tá? Vamos lá. Vamos rodar essa aplicação. Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Entre com o nome do aluno. Vamos entrar aqui. O Luiz, ok? As notas do aluno. O Luiz tirou 7 em uma prova e na outra ele tirou 8. Continua lendo alunos? Sim. Vamos lá. Vamos colocar aqui o Henrique. As notas do aluno, o Henrique conhece Java, ó, tirou 9 na primeira prova, depois ele tirou 9,5 na outra. Continua lendo alunos? Sim. Vamos lá. Aí, apareceu aqui a Amanda. Amanda também estudou, tirou 8 numa prova e tirou 9 na outra, ok? Continua lendo alunos? Não. Parou o loop. Quantos alunos eu tinha na lista? 3 alunos. Os dados dos alunos aqui, o Luiz, com essas notas, a média 7,5. O Henrique, média 9,25. A Amanda, média 8,5. Vocês viram que interessante, pessoal? Que legal o array list? Então você consegue, então você simplesmente declara aqui a sua lista, né? Lista, você diz qual é o tipo de objeto que tem nessa lista, né? E você chama o add para adicionar ali objetos nessa lista. Aí você tem o método size que retorna quantos objetos tem nessa lista, ok? Você pode iterar essa lista usando esse for aqui, né? É muito interessante, pessoal.
O ArrayList é uma classe que a gente usa muito, ela faz parte das collections do Java. Existem outras classes importantes aqui na collection, depois vocês podem estudar, como a classe map, que você faz um mapeamento de chave-valor. Existe a set, que é um ArrayList que não duplica elementos, e aí vai, né? O Henrique perguntou, professor, no caso do getSet, eu poderia escrever, pegar e colocar? Henrique, poderia sim. Em vez de chamar o get, você poderia chamar de pegar nome. Mas você sabe por que a gente chama de set? Porque já é um padrão, tá? O pessoal já trabalha com esse nome. Olha só, igual eu falei, ó. Você tem aqui, ó, olha o Eclipse, source, olha lá, generate, getters e setters. Repara, é um padrão já. Olha só, quando você pede lá, ele já gera um nome, ó, set alguma coisa. Então, o Henrique, já é uma coisa que assim, já virou assim, um hábito, tá? Já virou uma coisa comum. O pessoal já trabalha com esses nomes, get e set, tá bom? O interessante é, para um campo booleano, tá? Eles não usam um get para o campo booleano, eles chamam is, tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um atributo aqui, ó, private fechado, tá bom? O método get dele seria assim, ó, public boolean is fechado, tá bom? Eles não usam o get. Então, né? Faltou aqui um boolean. A gente começa a trabalhar com Java e JavaScript ao mesmo tempo, aí esquece de declarar o tipo da variável, né? Esse é um mal de você trabalhar com duas linguagens, principalmente quando você conhece uma e vai para uma outra que, né, não declara tipos. Pessoal, então é assim, repara, essa é a única diferença, tá? Em vez de usar get fechado, quando o seu atributo é do tipo booleano, você usa is e o nome do atributo, tá? No método get. Ok? Pessoal, vamos seguir? Vamos seguir, porque são muitos exercícios. A gente não pode perder tempo. Esse aqui é interessante. É uma ideia parecida, tá? Um sindicato de professores deseja um sistema que gerencia a contribuição sindical dos professores. Olha só, um professor, ele tem, ó, falou, um professor ele tem, já pensa, classe professor, ok? O que ele tem? Nome, CPF, titulação. Atributos da classe. Nome, CPF, titulação. E salário. Realiza entrada de dados para vários professores. Já estou vendo aqui que eu vou criar objetos do tipo professor, guardar num ArrayList. Ok? São vários professores. Enquanto o usuário desejar. Aquele mesmo loop. Sabe-se que um graduado contribui com 1,2 de salário. O mestre, 1,4. O doutor, 1,6. Ao final, após receber todos os dados dos professores, represente o total arrecadado pelo sindicato. Pessoal, esses valores aqui é o quê? É o percentual do salário, ou seja, a contribuição sindical do professor. Tá? Então a gente vai fazer isso aqui de acordo com... a gente vai ter um método para calcular essa contribuição sindical. Então a gente quer saber... Ó, ele quer mostrar o total arrecadado pelos sindicatos, ou seja, vai pegar todos os professores, somar toda a arrecadação e a quantidade de professores que são mestre. Vamos fazer isso? Então vamos lá. Vou colocar aqui a descrição. Bom, primeira coisa, vamos lá, vou pegar esse nosso programa, vou apagar essa parte aqui, vou apagar a nossa classe, aluno, ok? Deixar mais ou menos zerado isso aqui. E a gente vai agora colocar a descrição desse nosso programa aqui, ok? Então, contribuição dos professores, realiza a entrada, as porcentagens, total, fique atento aqui, ok? Vamos lá, ok? Então, pessoal, tá claro que quando ele fala que um professor tem esses dados, você já pensa numa classe professor?
Tá claro, pessoal, isso aqui? Ok? Então, a gente tem uma classe professor e vou colocar aqui quais são os atributos dessa classe. Pessoal, os atributos são os dados que ele está falando que um professor tem. Os dados são esses aqui: o nome, CPF, uma titulação e o salário. Ok? Agora, ele está falando de uma contribuição sindical. Ok? Então, vou colocar um método para calcular essa contribuição sindical. Esse método, ele é público, ele vai retornar um valor do tipo double, e eu vou chamar esse método de contribuição sindical. Ok? Esse é o cálculo da contribuição sindical. Vai ser de acordo, pessoal, vejam lá, com a titulação. Estão vendo? Então, eu vou colocar aqui um switch. Esse meu switch vai ser assim, ó. Olha só, de acordo com a titulação, eu vou fazer o seguinte. Olha só, se for um doutor, ele está dizendo que a contribuição sindical que ele vai pagar vai ser o salário multiplicado por o quê? 1,6, isso dividido por 100. Por quê? Ele falou que o doutor ele paga 1,5% de contribuição sindical, ok? E o mestre ele paga 1,4 e o graduado paga 1,2, ok? Então são esses o caso. Ora, mas e se minha titulação não estiver guardando nenhum desses valores? Bom, aí não paga contribuição sindical, ok? Vamos definir isso aqui, ele vai retornar 0, ok? E agora? Vamos lá. Eu vou criar aqui, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz no exemplo anterior, um construtor para receber esses atributos. Mas olha só, em vez de escrever o construtor, vou aproveitar o recurso do Eclipse. Botão direito, Source, gera um construtor usando atributos. Vamos lá? Ó, eu vou pegar todos os atributos para o construtor. Olha o que vai acontecer. Olha que legal. Já está aqui o meu construtor. O construtor, ele tem o mesmo nome da classe. Ele não tem um tipo, repara, um método. Esse método é o tipo double. O construtor não tem um tipo, ok? E eu posso passar para ele vários parâmetros, assim como um método, ok? E aí, o que eu estou fazendo? Eu vou tirar esse super aqui, porque para a gente não tem importância nesse momento, não estamos falando da herança, ok? É só isso aqui para a gente que importa. No atributo nome, ele vai guardar o nome que ele está recebendo como parâmetro. No atributo CPF, vai guardar o CPF que ele está recebendo como parâmetro. E isso para os outros campos também, ok? Bom, eu também vou aproveitar o recurso do Eclipse e vou pedir para ele para me gerar source, generate get and setters, só que eu quero só os métodos get, ok? Então olha só que legal. Eu posso até abrir aqui, ó, para ver, ó, get set. Aí coloco aqui, selecione os getters. Olha, selecionou só os gets. Por que eu não vou gerar os sets também? Porque, pessoal, eu já estou definindo os dados do professor no construtor, ok? E uma vez que eu guardei os dados do professor, eu não vou mais mudar. Por isso eu não tenho métodos set. Eu não tenho set nome. O nome do professor vai ser definido no momento que eu criar o meu objeto de professor. E depois eu não mudo. Então, a minha classe eu não estou colocando métodos set. O get eu tenho porque eu quero mostrar lá depois na relação o nome, a titulação, etc. Tá bom? Então, isso aqui, pessoal, é a minha classe professor, ok? Gerei os métodos get, correspondente aos atributos, e vamos lá para o nosso programa, tá? Então, o que a gente vai fazer no nosso programa? A gente vai, primeiro, criar uma lista de professores, tá? A gente vai depois ler os dados de professores, ok?
Então vamos lá, ele vai ler os dados dos professores. Como é que vai ler os dados dos professores? Pessoal, um loop. E já vou colocar aqui o esqueletinho desse loop, né? Tem aqui mesmo caso do exemplo anterior, ok? Do while, porque ele vai executar pelo menos uma vez isso aqui, ok? Continua lendo professor, começa como true. E vai fazer essa repetição aqui, que vai ler os dados dos professores, enquanto continua lendo professor, estiver guardando true, ok? E aí, feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai então calcular o total arrecadado pelo sindicato, ok? E depois vai mostrar a quantidade de professores que são mestres, ok? Vamos ver o que tem aqui dentro da nossa repetição. Primeiro, ele vai ler os dados do professor, certo? Segundo passo, ele vai adicionar o professor na lista e depois pergunta se continua lendo professores. Pessoal, vocês estão percebendo que isso aqui é muito parecido com o exemplo anterior? É muito parecido, tá bom? Então eu vou seguir no mesmo passo, tá? Como é que eu leio os dados do professor? Vamos lá. Leio o nome, tá bom? Usando um printf e depois eu chamo o next para ler o nome do teclado. Leio o CPF. Leio a titulação. E finalmente leio o salário do professor, ok? São os 4 atributos que eu tenho lá na minha classe professor. Agora, o que eu faço? Eu preciso criar um professor. Então, vamos lá. Vamos declarar aqui uma variável do tipo professor, ok? E essa minha variável do tipo professor vai receber o quê? Um objeto do tipo professor. E eu vou criar esse objeto assim, chamando new. Olha só, pessoal. Posso chamar assim? Não posso, porque o meu construtor, ele espera o quê? Ele espera nome, CPF, titulação e salário. Então, eu preciso passar esses dados, ok? Então, eu preciso passar o nome, eu preciso passar o CPF, a titulação e preciso passar também o salário. São essas variáveis que eu li aqui, ó. Ok? Estou passando aqui. Então, estou criando um professor e passando esses dados que foram lidos para serem armazenados como atributos em um objeto do tipo professor. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha lista de professores que eu não criei. Então, vamos criar aqui. A minha lista de professores eu escrevo assim. Um list de professor que eu vou chamar de lista de professores. Então, lista de professores é uma variável do tipo list de professor, ok? E que vai ser inicializada chamando ArrayList, abre e fecha parênteses. Alguns de vocês podem estar perguntando, professor, mas esse diamante está vazio? Sim, a partir do Java 8. Antes do Java 8, você tinha que escrever assim. Tá bom? Você escrevia assim. Tá? Mas você, no Java 8, você já pode remover isso aqui, deixar assim vazio, tá bom? Não precisa repetir, tá? Pode deixar assim. Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu tenho aqui a lista, tenho aqui o professor, vamos adicionar a lista. Então, lista de professores.add, estou adicionando o professor na lista, ok? Pergunta se continua lendo professores. Pessoal, é o mesmo código que a gente colocou no exemplo passado. Vou só repetir aqui, tá? Tem uma chave a mais aqui. Nosso while está fechando aqui embaixo. Ok? Lê um valor do tipo string, SON. De acordo, se ele digitou S, continua lendo professor, guarda true, senão guarda false. Isso é para a gente continuar esse nosso loop aqui, do while, ok? Feito isso, então, o que eu fiz? Eu li vários professores aqui. Então, agora eu vou para o passo seguinte.
calcula o total arrecadado pelo sindicato. Então vamos lá, pessoal. É um somatório. Aquele algoritmo de somatório que vocês conhecem. Então vamos lá. Antes de somar qualquer coisa, eu sei que o total arrecadado é 0. Então vamos lá. Vou fazer um loop para ver cada um dos professores, ok? Da minha lista de professores, tá? E o que eu tenho que fazer nesse loop? Eu tenho que ver o total arrecadado. Então, o total arrecadado aqui vai ser o que eu tenho no total arrecadado mais a contribuição sindical do professor. E essa contribuição sindical eu obtenho chamando o método contribuição sindical, que a gente viu que ela faz? Ela pega de acordo com a titulação, retorna aqui um valor com base no salário, ok? Pessoal, é isso aqui para calcular o total arrecadado pelo sindicato. E aí a gente simplesmente pega e coloca aqui embaixo um printf para mostrar esse total arrecadado, tá? Perfeito. Quantidade de professores que são mestres. É a mesma coisa, pessoal, só que em vez de somar, a gente vai contar. Aquele velho algoritmo que a gente usa um loop para contar a quantidade de objetos. Então vamos lá. Total de mestres, a gente começa como 0. Novamente, o loop que vai varrer os professores da nossa lista de professores. Lista de professores, ok? Lembrando que nessa iteração, a cada repetição, essa nossa variável professor vai receber um dos elementos da nossa lista de professores. E aqui dentro eu pergunto, olha, se o professor get titulação, ou seja, se a titulação dele for, será que eu posso fazer assim, pessoal? Será que assim está certo? E aí? Quero opiniões. Henrique, você que conhece mais um pouco de Java, responde para a gente. Está correto fazer isso aqui? Será que eu comparo strings assim em Java? Com igual a igual? Não, né, pessoal? Para comparar strings é equals. Então, a titulação que está vindo aqui do get titulação, eu comparo com equals. Ok? Aqui eu estou incrementando o total de mestres se realmente a titulação foi igual a mestre. Isso mesmo, o Henrique acabou de responder. Não. Exatamente. Comparação de strings sempre com equals. E importante, hein? Vai ter uma questãozinha lá no desafio ENAD que exatamente mostra lá, comparando com igual e com equals. E ele pergunta, tá certa essa comparação? Já dei uma dica de uma questão, hein? Bom, é isso aí. Então aqui eu fecho o main, né? Pessoal, tá aqui. Esse é o nosso programa, tá? Vamos rodar? Então a gente vai lá, run as, Java Application. Olha lá, nome professor, Luiz, ok? CPF, 123, alguma coisa. Titulação, mestre, ok? Salário, sei lá, 2.000. Continua lendo os professores? Sim. Vamos lá. Professor Washington. Professor Washington, esse é o CPF dele. Qual que é a titulação dele? Vamos lá. Vamos dizer que o professor Washington é doutor, ok? Salário dele, ele já ganha 10.000 por mês. Tá? Continuando, professores? Sim. Outro professor. Professora Beatriz. Tá aqui o CPF dela. Ela é mestre. Salário dela também 2.500, ok? Continuando, professores? Não. Então vamos lá. Qual que é o total que o sindicato arrecadou desses 3 professores aqui? 223, ok? Quantos mestres tem aqui? Só 2, o Luiz e a Beatriz, ok? Então é isso aqui, pessoal. Dúvidas nesse exemplo? Estão percebendo, pessoal, que diferente lá de algoritmos, os nossos programas já estão bem assim complexos. A gente está olhando uma coisa bem complexa, né?
mas assim, a gente está, de certa maneira, conseguindo lidar com essa complexidade, né? Eu imagino que vocês já estão conseguindo enxergar isso aqui, essa solução. Não é uma coisa assim monstruosa para vocês, né? Vamos lá. Dúvidas aqui ou podemos seguir, pessoal? O próximo é bem curtinho, tá? Vamos lá. Exercício 5. Exercício 5. Faça um programa em Java que mostre os conceitos finais dos alunos de uma turma enquanto o professor quiser informar dados dele. Os dados de cada aluno, classe aluno, número de matrícula e nota são fornecidos pelo usuário. Atributos, matrícula e nota. E a tabela de conceitos é essa aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso código. Pessoal, eu não vou nem copiar a descrição desse problema aqui. A gente vai resolvendo e eu vou comentando aqui com vocês, tá? Vamos lá. Aqui ele está dizendo que um aluno, olha só, a gente vai precisar de uma classe aluno e está dizendo que um aluno ele tem como atributos o quê? A matrícula e a nota, ok? Então vamos colocar aqui, são atributos de um aluno, ok? Ele está dizendo o seguinte, tabela de conceitos. Se a nota do aluno for de 0 a 4,9 é D, de 5 a 6, 9, C, de 7 a 8, 9 é B, acima de 9 é A, ok? Então a gente vai criar um método aqui que vai ser o conceito, ok? Então vamos lá, vamos criar um método aqui para calcular o conceito. Então esse método vai ser público, esse método vai ter o tipo string e vai se chamar conceito, ok? Ele vai simplesmente ser baseado naquela tabelinha. Bom, eu não vou ficar digitando aquele if lá. Eu vou colocar aqui para vocês. É um conjunto de ifs alinhados e que funciona assim, ó. Se a nota for menor ou igual a 4,9, esse método vai retornar D. Caso contrário, se for menor que 6,9, vai retornar C. Se for menor que 8,9, vai retornar B. Caso contrário, vai retornar A. Ok? Então, esse é o método conceito. Ok? Vamos lá. Para criar um objeto do tipo aluno, eu vou criar um construtor. Vou aproveitar o Eclipse aqui. Construtor usando atributos. Ok? Vou selecionar todos os atributos, que é matrícula e nome. E está aqui o meu construtor, que eu vou passar a matrícula e a nota para ele, ok? E eu vou criar também os métodos get, source, generate, get and setters, ok? Vou selecionar os getters, só os getters, generate, e aqui eu tenho get matrícula e o get nota, ok? Então eu tenho aqui minha classe aluno. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, ó. Ele vai ler os dados dos alunos, tá? E para isso, ele vai ter um loop igualzinho dos exemplos anteriores. Então, vou colocar aqui esse loop já, esse pedaço pronto aqui para vocês, tá bom? Só estou repetindo o código dos exemplos anteriores, ok? Ó, esse loop, o que ele vai fazer? Ele vai pedir os dados do aluno, ok? Ele vai pedir os dados do aluno, ele vai criar um objeto do tipo aluno, com base nos dados lidos, tá? Vai mostrar o conceito do aluno, e aí ele vai perguntar se continua lendo alunos, aquele mesmo código que a gente viu nos exemplos anteriores, né? Ele vai ler SON e vai setar nossa variável continua lendo aluno, que é a variável do loop, para ver se continua nesse loop ou não, ok? Lê os dados do aluno. Que dados que ele vai ler? Ele vai ler a matrícula e ele vai ler a nota do aluno, ok?
E o que ele vai fazer com esses dados? Ele vai usar esses dados para criar um objeto do tipo aluno. Então, vamos declarar uma variável do tipo aluno e inicializar essa variável com um novo aluno, vamos chamar o construtor, e o construtor a gente tem que passar para ele o quê? A matrícula e a nota, como vocês podem ver aqui, ok? Então, vamos passar aqui a matrícula, que foi lida aqui em cima, ok? E a nota, que foi lida aqui embaixo. Então, ok, criamos o objeto do tipo aluno. Para mostrar o conceito, vejam só aqui que eu vou fazer. Eu vou escrever o seguinte, um printf que eu vou mostrar a matrícula do aluno, ok? Então, vou mostrar aqui aluno get matrícula, vai substituir por esse ponto S, e o conceito que ele obteve. Para obter o conceito, é só chamar o método conceito. Tá joia? Percebendo, pessoal, o tanto que isso aqui é prático, comparado com a programação estruturada? Olha só, eu quero o conceito do aluno. Tem um cálculo por trás desse conceito, mas esse cálculo está lá dentro da minha classe aluno. Tá bom? Então é isso aí, né? Henrique disse que está muito feliz aí de descobrir o ArrayList. Excelente, Henrique. O ArrayList é uma classe, assim, fantástica, tá? Realmente é uma classe, assim, que muda a vida de um programador Java, depois que você descobre ela, tá bom? Gente, é isso aqui. É isso aqui o nosso programa, tá? Vamos rodar? Vamos ver? Então, ó, run as. Opa, tem um erro. Deixa eu ver aqui onde está o erro. O nosso main está aqui. Ah, não, porque realmente o main está fechando aqui, ali, ó. Estão vendo que ele marca? Ó? Aqui, eu coloco o cursor aqui, ó. Ele está dizendo que está fechando ali. Agora sim está certo. Então, run as, Java Application. Ok. Qual a matrícula do aluno? 1, 2, 3. Nome do aluno? Luiz. Ops. Ah, perdão. É nota, não é nome do aluno. Opa. Vamos de novo. Matrícula do aluno, 1, 2, 3. Nota do aluno, 8. Legal. Conceito B. Matrícula 1, 2, 3, conceito B. Sim. Qual a matrícula do aluno? 7, 8, 9. Nota do aluno, 2. Conceito D. Mais um. Matrícula do aluno, 4, 5, 6. Nota do aluno, 5. Conceito C. Continuando alunos? Não. Parou, ok? Então, a gente viu que ele implementou os conceitos de acordo com essa tabelinha aqui, que a gente viu, né? A implementação dessa tabelinha é esse método conceito aqui, ok? Vocês podem comparar aqui os ifs com essa tabelinha, ok? Esse foi, então, o exercício número 5. Pessoal, dúvidas aqui? O próximo exercício, ele é bem grandinho. Mas aí o outro já é curtinho. Mas vamos lá, pessoal. Eu acho que esse é o maior de todos. Brasília é uma cidade que contém muitos triatletas, ok? A federação precisa gerenciar a participação dos atletas do evento de triatlon. Cada atleta, já estão falando aqui, classe atleta, possui atributos, número de inscrição, que é único, nome, tempo de prova em horas completas, a idade e se o atleta é de elite. Será que atleta de elite é um atributo? Vejam só, ele só será considerado elite se o tempo de prova for menor que 5 horas. Ah, então peraí, elite não é um atributo. Eu tenho um método que, com base no tempo de prova, vai dizer se aquele atleta é de elite ou não, ok? E agora ele fala explicitamente, um método isElite deve encapsular esse cálculo e vai retornar true se for de elite e false se não for. Sabe-se que participarão 1.200 atletas. Tudo bem, eu poderia usar um vetor, mas eu vou continuar usando aqui um ArrayList. Após receber os dados dos atletas, apresente o seguinte relatório. Aí vem o que a gente tem que fazer. Quantos atletas de elite, o melhor atleta, todos os atletas na categoria de 30 a 34, a média de tempo dos atletas e todos os atletas que não são
elites e vamos trabalhar com ArrayList. Pessoal, é um programa extenso, mas eu vou falar para vocês. Se vocês conseguirem fazer isso aqui e entender bem esse exercício, acabou, vocês praticamente entenderam todo o conteúdo dessa aula aqui sobre classes, tá? Da unidade 2. Vamos lá, vamos apagar isso aqui, tá? Fazer o que a gente tem feito para escrever esse programa, tá? E esse aqui realmente é um exercício bem completo, tá, pessoal? Vamos lá, vamos colocar aqui. Mas tem muita coisa repetida, tá? Muita coisa repetida aqui dos outros exercícios, tá? O Henrique fez uma pergunta muito interessante. Posso trabalhar com mais de um meio ao mesmo tempo? Sim, Henrique, pode sim. Na verdade, olha só, a sua classe, essa aqui tem um método main, mas eu poderia criar uma outra classe aqui no meu pacote também com o método main, tá bom? O que importa é que na hora que você vai executar, você seleciona uma classe e põe run as Java Application e ele vai rodar o método main daquela classe, ok? Você pode ter várias classes com o método main, desde que você clique o run as em uma classe para dizer para o Java qual é a classe que você está executando, ok? Vamos começar então. Pessoal, primeira coisa, como vocês já devem ter visto, ó, estamos falando de atletas, então a gente vai ter uma classe atleta. E aí vem, um atleta tem vários dados que ele informou aí. Vamos colocar então quais são os atributos da classe atleta. Ele diz que um atleta tem o número de inscrição, um nome, o tempo de prova e a idade. Ele disse também que a gente vai ter um método para verificar se o atleta é de elite ou não. Vamos lá, esse método é público, ele vai retornar um valor do tipo boolean, ok? E eles têm que se chamar isElite. Vejam, ele falou aqui, ó, eu tenho um método isElite, tá vendo? E agora, ele vai ser considerado elite se o tempo de prova for menor do que 5 horas. Então, olha só. Então, a gente vai retornar. Se o tempo de prova for menor do que 5, a gente pode retornar true. Caso contrário, a gente retorna false, ok? Ou a gente poderia simplificar isso aqui e simplesmente escrever return tempo de prova menor que 5, ok? Dá na mesma. A ideia é a mesma, ok? Bom, vamos seguir. Temos isso aqui. Vamos usar o construtor? Vamos colocar... Pessoal, eu estou criando o construtor aqui, tá? Para a nossa classe, para facilitar, tá? Eu coloco um construtor com os campos, tá? Por que eu faço isso, pessoal? Porque senão eu teria que criar um atleta assim, new atleta, abre e fecha parênteses, depois 7 número de inscrição, 7 nomes, 7 tempo de prova. Eu teria que chamar um método 7 para setar cada um desses dados, ok? Então, para economizar um pouquinho de código, eu já estou passando os dados do atleta aqui no próprio construtor, ok? Vamos lá. E também porque, como os dados do meu atleta não vai mudar, eu já crio o meu atleta com esses dados aqui e eu não mudo mais, ok? Eu tenho dados, eu tenho aqui um método get para todos eles, ok? Selecionar os getters. Repara, quando eu clico no botão select getters, ele selecionou só o get, o set não está marcado, ok? Selecionei os gets aqui, gerei os gets, não gerei os sets, por quê? Porque eu passo os dados do atleta no construtor e depois não altero mais, ok? Bom, vamos lá. Então, isso é a minha classe atleta, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer no meu código principal? Então, primeiro, vou criar uma lista de atletas, ok? Olha só, eu vou ler os dados de atletas, que são 1.200 atletas, ok?
E aí, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar como comentário, que a gente vai precisar fazer cada uma dessas coisinhas aqui, tá? Vou colocar como comentário e depois a gente vai tratar cada um deles, tá? Então vamos lá. Como é que a gente cria uma lista de atletas? A essa altura, eu imagino que vocês já estão sabendo. A gente declara uma variável do tipo list de atleta, ok? E vamos chamar aqui de lista de atletas, tá? Vocês poderiam até escrever assim, tá, pessoal? Vou escrever assim nesse exemplo, tá? Mas o mais usual é a gente colocar list de atleta, ok? Mas eu vou deixar assim nesse exemplo. New array list, coloco o diamante aqui, fechou ali, ok? Então aqui eu tenho a minha lista de atletas. Pessoal, lealdade de 1.200 atletas. Pelo amor de Deus, não vou fazer isso não. Eu vou fazer o seguinte: i igual a zero, ó. Como eu conheço o número de repetições, eu uso o comando for, ok? Então vamos lá. Eu vou colocar 5 atletas, ok? Para eu conseguir rodar meu programa. Depois que isso estiver pronto, aí eu deixo lá 1.200, tá bom? Mas para eu conseguir testar meu programa, 5 atletas só, senão eu vou passar a noite toda para preencher aqui esse meu array list, tá bom? E o que eu vou fazer aqui nesse for? Vou fazer? Aqui eu vou ler os dados do atleta, ok? E depois eu vou adicionar o meu atleta na lista. Então vamos lá. Quais são os dados do atleta? Pessoal, já vou colocar aqui o código, tá? Olha só. Eu vou ler o número de inscrição, o nome do atleta, o tempo de prova, a idade do atleta, ok? E depois vou adicionar meu atleta na lista. Então vamos lá. Vamos criar o meu atleta, uma variável do tipo atleta, que vai receber o quê? Vamos chamar agora o construtor da classe atleta. Opa, eu dei um Ctrl barra aqui, olha só, ele já trouxe para mim os parâmetros. Legal, excelente. Os parâmetros já têm o mesmo nome das minhas variáveis, já está o comandinho pronto aqui, new atleta, e já criou o meu atleta aqui. E aí o que eu faço? Pego a minha lista de atletas e adiciono nela esse meu atleta. Perfeito. Aqui criei a minha lista de atletas. Vamos ver aqui agora? Precisamos calcular qual é a quantidade de atletas de elite. Pessoal, agora são aqueles comandinhos que a gente vai usar um for para varrer a lista e fazer alguma coisa, contar, somar, ok? Nesse caso, nós vamos contar quantos atletas de elite, tá bom? O que a gente faz? Temos um loop aqui, ó. Esse loop vai ser, ó, para cada atleta da lista, ok? Da lista de atletas, vai fazer o quê? Ele vai fazer o seguinte, vai perguntar, olha, esse meu atleta, ele é de elite? Eu tenho um método que vai me retornar isso, isElite. Então eu pergunto, esse meu método, esse meu atleta, ele é de elite? Se for, então, total de atletas de elite, eu vou incrementar em 1. Ok? Tá aqui. Esse é o meu item A. Eu simplesmente agora mostro, então, dou um printf para mostrar o total de atletas de elite. Item B. O melhor atleta da competição. Pessoal, é o algoritmo de escolher o maior de uma lista. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente escreve assim, ó, o melhor atleta, eu vou dizer que é o atleta que está lá na minha lista de atletas na posição 0, ou seja, o primeiro atleta da minha lista. E agora o que eu faço? A mesma coisa, ó. Eu vou usar o for para varrer a lista, ok? E aqui, dentro desse for, eu vou perguntar se prova, o tempo de prova desse meu atleta aqui, ó, do loop, ele for menor do que de prova do meu melhor atleta, o que eu vou fazer?
então que o meu melhor atleta agora vai ser esse atleta do meu loop, ok? Aquele algoritmo que vocês já conhecem de pegar o maior ou menor elemento de um vetor, ok? Aí aqui embaixo eu vou colocar um systemout.printf para mostrar quem é o melhor atleta. Aí eu vou mostrar aqui qual é a inscrição dele, ok? Então eu vou chamar o método getNúmero de inscrição e também vou mostrar aqui o melhor atleta, qual é o nome dele, ok? Então vamos lá. Item C. Todos os atletas da categoria de 30 a 34 anos. Vamos lá, como é que a gente faz isso? É a mesma coisa, pessoal, é algoritmo de contar, tá? Declarar uma variável int total de 30 a 34 antes de olhar para os atletas, né? Aliás, eu não quero contar, né? Eu quero mostrar, né? Mostrar os atletas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um systemout.printf, println, para mostrar aqui uma barrinha, separar, ok? E mostrar atletas de 30 a 34 anos. E aí, a mesma coisa. Vamos pegar esse for aqui, ok? Que é um for que vai varrer a lista, tá? E aqui a gente vai perguntar o seguinte. Olha só, se esse atleta do meu for, que eu estou olhando aqui agora, tiver uma idade que é maior ou igual a 30, e ao mesmo tempo a idade desse atleta é menor ou igual a 34, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os dados desse atleta. Eu vou mostrar aí, ó, olha só. Eu vou mostrar o número de inscrição e o nome dele. Ok? Então isso aqui foi o item C. Vamos lá para o item D. A soma, a média do tempo dos atletas. Mais uma vez, algoritmo de soma com repetições. Então vamos lá. Para média a gente precisa da soma dos tempos. Vamos lá. Vamos fazer um loop iterando por todos os atletas da lista, ok? E aqui nesse loop a gente vai dizer que a soma dos tempos é o que a gente já tem na soma dos tempos mais atleta.get tempo de prova. Pessoal, vocês estão vendo agora por que lá em algoritmos eu trabalhei tanto com vocês, aqueles algoritmos de soma soma de elementos de um vetor, menor elemento de um vetor? Exatamente, porque vocês precisam aqui, nesse ponto e em todos os programas que vocês forem escrever em Java, que vocês tiverem coisas parecidas com isso aqui, ok? Então vamos lá, soma dos tempos, aqui eu tenho a soma dos tempos, então agora eu posso dar um printf para mostrar qual é a média. Então, qual é a média? A média dos atletas vai ser a soma dos tempos dividido o quê? Pelo número de elementos que eu tenho na minha lista de atletas, ok? Ok, estamos quase acabando, pessoal. Agora a gente quer mostrar todos os atletas que não são de elite. Então vamos lá. Systemout.println, atletas que não são de elite, ok? Mais uma vez, vamos ter aqui um for para percorrer a lista de atletas. E aqui dentro do for a gente vai perguntar, olha, se esse atleta não é de elite, aí eu vou mostrar os dados desse meu atleta, ok? Então tá aqui, vou mostrar os dados desse meu atleta. Pronto, tá aqui. Ufa, bem extenso, né, pessoal? Esse exemplo. Mas vamos lá, vamos rodar então agora, né? Esse programa. Dúvidas aqui, pessoal? Bom, eu vou então executar aqui esse programa, ok? Então vamos lá. Entre com o número de inscrição. Só pegar uma dica aqui, vamos ver.
Um atleta de elite se fez menos de 5 horas. Ok. Então vamos lá. Cadê agora o nosso console? Está aqui. Nome de inscrição: 1, 2, 3. Nome do atleta: Luiz. Ok. Tempo de prova: o Luiz não é atleta de elite, fez de 8 horas. Idade: 43. Número de inscrição: agora estão outro atleta, né? Então vamos lá. 78. Nome do atleta: João. Tempo de prova: o João é um atleta de elite, fez em 4 horas. Idade: 30 anos. Outro número de inscrição: 45. Nome do atleta: Gabriel. Ok? Tempo de prova: 5 horas. Idade dele: 25 anos. Número de inscrição: 159. Nome do atleta: vamos colocar aqui Luciano. Tempo de prova do Luciano: o Luciano fez em 6 horas, ok? Idade dele: 40. Número de inscrição: mais um, são 5 atletas, né, que a gente colocou. Nome do atleta: Thiago. Tempo de prova do Thiago: ele fez em 4 horas, ok? Idade do Thiago: 20 anos. Então vamos lá. Quantos atletas de elite a gente tem? Ou seja, que fizeram tempo de prova abaixo de 5 horas. 2. Quem foram eles? Não fui eu. Foi aqui o João e o Thiago. 2 atletas de elite, né? Quem foi o melhor atleta? Foi o João, fez em 4 horas. Atletas de 30 a 34 anos. Quem são? Olha só. O João. Espera aí. Atleta de 34 anos. Só o João, que tinha 30 anos. Que não são elites. Opa, olha eu aí. Atleta Luiz. Ok, fez em 8 horas. Foi o pior de todos. Chegou por último, mas pelo menos chegou, né? Ok, aí o Gabriel e o Luciano. Olha só, o Gabriel fez 5 horas e o Luciano fez em 6 horas. Ok? Tá aqui. Pessoal, um programa bem extenso. Vocês veem aqui 130 linhas de código, mas bem interessante para vocês estudarem, ok? E para a gente finalizar, pessoal, o exercício 7, ele é bem curtinho. Vamos fazer ele aqui para a gente finalizar essa nossa aula, ok? Olha só, é mais um exercício baseado lá na classe string, que a gente quer. Solicite um texto, uma string, uma frase. E eu quero a quantidade de letra A, o tamanho da frase, ou seja, quantos caracteres ela tem, a classificação da frase, de acordo com o número de caracteres, a frase em caixa alta e a quantidade de palavras que a frase tem. Vamos lá. Vamos, então, apagar aqui esse nosso código para a gente seguir. Vamos deixar a nossa classe scanner declarada aqui. Ok? E vou colocar aqui a descrição desse programa, que ele é bem curtinho, né? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que ele fala: solicite uma string ao usuário. Como é que a gente faz isso? Usando a nossa classe scanner, nós usamos o método nextLine para solicitar uma string ao nosso usuário. Então, agora vamos lá. Vamos itens A, B, C, D e E. Vamos colocar isso como comentário do nosso código, ok? Então a gente coloca aqui e vamos olhar para cada um deles. Quantas letras A a frase tem? Pessoal, eu tenho uma solução bem interessante. Olha só. Eu vou pegar essa minha frase que foi lida e vou criar uma variável que eu vou chamar frase sem A. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou chamar um método lá na string replace all e vou substituir todos os lugares onde tem A por vazio. Por quê, pessoal? Olha só, porque aí eu sei que o número de letras A vai ser o quê? É só eu
subtrair a quantidade de caracteres da frase original da quantidade de caracteres da frase sem A. Pronto. Aqui eu sei quantos As tinham na minha frase, ok? Gostaram da solução? Bem interessante, né? Isso aqui. Eu poderia ter também varrido os caracteres da minha string e contar quantos A existem. Mas aqui, olha só, eu aproveitei o meu método. Simplesmente substituir onde tinha A por vazio e subtrair uma coisa da outra. Ok? Gente, letra B. Poxa, nem deveria estar aqui essa letra B, viu? A gente já fez isso aqui. Qual que é o tamanho da frase? Pessoal, é só pegar lá e chamar o método length da nossa classe string. Acabou. Isso é a quantidade de caracteres que tem a nossa classe, a nossa string, ok? Classificação. Vamos lá. Eu vou usar aqui, para essa classificação, uma expressão condicional. E vou fazer o seguinte, olha só. Se o tamanho da frase for menor do que 10, então a minha expressão condicional vai retornar pequena. Caso contrário, se a minha frase ela tiver um tamanho menor do que 29, vai retornar o texto média. Caso contrário, ela vai retornar a string grande, ok? Pessoal, isso é igual a um if, tá bom? Eu poderia ter escrito if? Poderia. Preferi usar uma expressão condicional, tá? Para trabalhar com vocês um pouco mais da expressão condicional. E aí, eu já tenho a classificação. Basta então agora simplesmente mostrar o valor dessa variável, classificação. Ok? Pessoal, item D. Poxa, esse aqui nem deveria estar. A gente já fez. A frase em caixa alta. Ora, basta eu pegar a minha frase e chamar um método toUppercase. Acabou. Morreu a letra D. Quantidade de palavras que a frase contém. Ah, isso é interessante. Eu já mostrei para vocês em outro exemplo. Mas como é que eu faço isso? Eu pego a minha frase e chamo o método split. Split passando, olha só, um texto em branco. Ou seja, ele vai quebrar isso aqui, ó, o split. O que ele vai fazer? Ele vai me retornar um vetor de string. Ou seja, um vetor, né, quebrado de acordo com o espaço em branco. Ou seja, uma frase, o que separa uma palavra de outra é esse texto aqui, ó, um espaço em branco. Então aqui ele vai quebrar em palavras, um vetor com as palavras. Aí eu pego esse meu vetor e dou um length. Quantos elementos tem nesse meu vetor? Ok? É isso o meu programa. Vamos rodar? Então vamos lá. Run as Java Application. Entre com uma string. A aula de Java está chegando ao fim. Então vamos ver quantos A maiúsculo? 1, 2. Quantas letras A tem? 1, 2. Quantos caracteres? 36. Qual que é a classificação da frase? Grande. Em caixa alta, a aula de Java está chegando ao fim. Quantidade de palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Temos aqui, então, a solução para esse nosso último programa. Pessoal, dúvidas aqui nesses exemplos? Vou abrir, então, agora para a parte de dúvidas, de perguntas, ok? Pessoal, então, com isso aqui, tá? A gente está encerrando os 7 exercícios da nossa aula, né? Foi uma aula, assim, bastante exercício. Eu tentei passar para vocês também, eu estou tentando passar na resolução desse exercício um pouco da minha experiência como programador Java, a maneira como eu escreveria, né?
tentando passar boas práticas para vocês, ok? Lembrando, vocês podem e devem assistir essa aula depois, né? Indo para o ponto que mais interessar para vocês. Vocês podem, por exemplo, ir para um determinado exercício, pausar o vídeo, olhar aquele código com mais atenção, às vezes pegar uma coisa que eu falei e voltar, escutar de novo, tá joia? Então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, né? Que vocês gostariam de fazer? Henrique? Deixa eu ver, não sobrou muita gente na sala. Temos o Henrique, a Osana, o Michê, a Priscila e o Ricardo. Gente, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Michê? Não, da minha parte não, professor. Eu acho que é só praticar mesmo. Só praticar. Perfeito. Realmente essa orientação objeto eu achei bem interessante, né? Diferente Da programação estruturada, né? Na verdade, Michê, é uma evolução. É uma evolução, porque aqui, lá na programação estruturada, a gente tinha funções, a gente tinha variável, mas as coisas estavam separadas, né? Então, quando a gente fala em classe, a gente junta isso aí em uma mesma coisa, né? A gente junta variáveis e junta métodos dentro de uma mesma entidade que é a classe. tem que ter a ligação que realmente é interessante. Perfeito, perfeito. O Henrique perguntou: existe um livro só sobre boas práticas? Henrique, assim de cabeça eu não estou lembrando um livro que eu possa te recomendar, não, tá? Mas o que eu recomendo é que você leia bons livros. Core Java, Datail, ali você vai encontrar boas práticas. E ali ele vai falar para você quando existir uma boa prática que ele está recomendando aquele código, tá? Então, eu não falo sobre boas práticas, eu falo de bons livros para você fazer leitura, tá? E aí, sempre cito o Datail e o Core Java, ok? Gente, é isso então. Vocês têm mais alguma última pergunta para a gente finalizar? Bom, então eu vou finalizar essa nossa aula. Ficou bem extensa, né? Mas eu acho que foi bastante proveitosa. Gostaria de agradecer então a presença de vocês e vocês que ficaram aí até o fim dessa aula. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela presença, ok? Sempre que tiver alguma dúvida, entrem em contato, ok? Estou aqui para orientar e ajudar vocês no que eu puder, ok? Então, bons estudos, boa noite, pessoal, bom descanso e até a nossa próxima aula, ok? Um abraço.